Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal CFPX e hoje iniciando, um novo conteúdo referente a controle dimensional. Na modalidade mecânica, vamos falar de procedimentos aplicáveis ao processo, de práticas para essa modalidade, tá? Ela é bem distinta do que nós conhecemos, do controle dimensional de caldeiraria e tubulação. São procedimentos mais incomuns aí para o pessoal, vocês que estão nos acompanhando, perceberam que o conteúdo teórico, pertinente à teoria, é similar, porém, as práticas são bem distintas, tá? É isso que nós vamos antecipar na aula de hoje, o que os alunos irão desenvolver durante as práticas aqui na escola. Tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês que já nos acompanham aí. Não esqueçam de deixar o nome, as dúvidas também, se for o caso. Mas hoje nós vamos tratar mais do desenvolvimento da leitura do procedimento. Tá? E as dúvidas ficaria mais fácil nós tirarmos aqui na hora da prática. Mas é muito importante vocês conhecerem um pouquinho do que é as práticas de controle dimensional. Então, vamos para a nossa apresentação. Então, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos tratar de uma EPR específica, tá? Que é sobre calibração de micrômetro. Já começa a perceber a grande diferença em relação à caldeiraria e tubulação, correto? Porque, no caso aqui, não temos esse tipo de prática quando nós falamos em controle dimensional. Então, só para a gente seguir, vamos pegar aqui a nosso marca-texto, para a gente ir dando sequência aqui. Então, foco na leitura e depois também nós vamos comentar sobre a instrução aos candidatos para a prova, que é bem breve também. Então, para falar dos procedimentos, aliás, o procedimento, nós vamos trazer o texto da PR 080, tá? Que vai tratar, dentro da certificação de controle dimensional, da área de mecânica, de uma das práticas que é a calibração de micrômetro externo. Tá? Então, nós sabemos que tem vários tipos de micrômetros, interno, externo, micrômetros específicos ali, como o micro de 3 pontas, micrômetros especiais. Então, esse procedimento é para um dado modelo, um dado tipo de micrômetro, que é o externo comum. Tá? Então, aqui no objetivo, que já é o texto do procedimento, nós vemos que está descrito claramente que esse procedimento tem o objetivo de descrever um processo de calibração, verificando os erros de indicação, planeza e paralelismo de um micrômetro externo de resolução 0,01 milímetro, 1/100º, e 0,01 milímetro, 1/1000º de resolução, tá? Com a faixa de medição até 150 milímetros. Tá? Então, engloba aqui o 0,25, o 25/50, e o 50/75 ou 100, dependendo do modelo. Tá? Então, nós praticamente conhecemos da metrologia básica o que é um micrômetro. Tá? Então, sabemos aqui que tem uma diferença dos modelos. Na hora de fazermos a leitura, é bom sempre recapitular, que há uma grande diferença ali, na dinâmica de leitura, se vai ou não haver interpolação, tá? E seria o caso, nós temos a primeira leitura na escala fixa, vou até mudar aqui a cor,
Essa daqui é a escala fixa, tá? Que fica na bainha, né? E aqui no tambor, nós temos, né, uma escala móvel, né? Então, a primeira leitura nós fazemos aqui, a segunda leitura no tambor, tá? Fazendo assim o nosso valor, né, centesimal, né? O milesimal vai ser por interpolação ou vai ser novamente, né, na parte da bainha, onde nós vamos pegar a parte milesimal, tá? Ok? Se há interpolação, né, não tem essas faixinhas aqui, né, essa indicação, tá? Então, esse micrômetro que nós estamos verificando aqui, né, ele é considerado milesimal. Quando ele não tem essa pequena escala adicional, né, ele é um microcentesimal com possibilidade de resultado, né, em milésimos devido à interpolação. Tá bom? Então, voltando ao documento, né, isso é só para recapitular um pouquinho. Temos que ser breve para fazer a leitura do procedimento, correto? Em caso de dúvidas de leitura desse instrumento, temos material tanto na nossa plataforma, também, né, é muito comum se encontrar vários vídeos desse tipo de instrumento. Inclusive, né, eu já comentei em aulas anteriores, né, sobre um site que tem até simuladores, tá? Um simulador de paquímetro, simulador de micrômetro. É interessante vocês verificarem, tá bom? No item 2, a norma, o procedimento PR80 vai trazer os documentos de referência, né? Então, aqui vai falar de uma ABNT, a NBR 6165, que está falando aí de temperatura de referência para medições industriais de dimensões lineares, é uma padronização, tá? No item 2.2, tem uma portaria do Inmetro, né, que na verdade ela é muito referenciada no controle dimensional, de uma maneira geral, porque traz ali, né, o vocabulário, né, os termos VIN, tá? Então, é uma padronização ali, né, da linguagem que é aplicada quando se trata de metrologia, laboratório, tá? E controle metrológico, ok? Então, resolução, precisão, né, são termos também que nós já verificamos no conteúdo básico, certo? De metrologia. A outra norma que é a ISO, também convertida para, né, português, pela NBR, né, específica para micrômetro, tá? São as referências aqui, ok? E o 2.4 que ficou aqui, né, é uma norma europeia, que é a DIN 863, também falando de micrômetro. São as referências para o procedimento, isso significa que o procedimento está dentro desses requisitos, tá, normativos. Beleza? No item 3 da PR, né, traz o tópico terminologia, né? Só 2 itens nesse tópico, ok? O RBC, né, que significa aqui Rede Brasileira de Calibração, tá? Que são laboratórios credenciados pelo Inmetro, tá? Ou são de terceira parte, ou seja, você subcontrata, pode ser que você tenha uma referência interna, tá, que seja, né, credenciada pelo sistema. Tá? Tudo depende, né, da aprovação ou não do Inmetro, tá? E um outro termo que aqui nós verificamos é o Fmax, né? O que é o valor dessa Fmax? É uma diferença entre valor máximo e valor mínimo dos erros de indicação. Então, 2 termos que são ressaltados para a leitura desse documento. Até aí, né? Tranquilo? Dúvidas? Tá? Então, esse é o texto do PR, tá, pessoal? Aqui, no máximo, aí as imagens que eu coloquei para ilustrar, tá? Mas, normalmente, esse texto é o texto que nós encontramos no procedimento. Tá bom? No item 4 do procedimento,
né, nós verificamos uma parte importante que vai falar dos instrumentos, né, pertinentes aqui a essa prática, tá? Essa avaliação prática, tá? Então, é bom ressaltar aqui, né? O intuito do treinamento preparatório é demonstrar para vocês, né, a parte prática, e nós temos aqui todo, né, a temática com os blocos padrões, paralelos, né, os instrumentos, tá? No sistema da avaliação, seria o mesmo caso, né? Ou seria algo simulando essas práticas, tá? É importante ressaltar que aqui nós vamos executar a prática e também fazer uma avaliação, né, em cima de cada atividade prática, ok? Então, quando nós falamos, por exemplo, em bloco padrão, né, são referências de medidas muito utilizadas, né, no controle de qualidade, tá? Que esses, né, pequenos bloquinhos têm medidas, né, já simuladas, materializadas. Então, nós podemos dizer que isso aqui são medidas materializadas. Esse bloco padrão, né, ele passa por um rigorosíssimo controle, né, em décimos de milésimos, né, de resolução, de qualidade, tá? Para poder atender, né, os requisitos da calibração dos outros instrumentos. Tá? Então, esses blocos são calibrados, né, e à medida que, né, eles representam, né, tem uma margem de segurança altíssima. Tá? Então, esses blocos são utilizados nessa prática, que pode ser mais comum vocês encontrarem esses blocos, né, aí no processo que vocês têm de controle dimensional. Mas aqui nós temos um outro, né, elemento, que é o paralelo óticos, que tem a mesma função do plano ótico, tá? Que basicamente é uma peça acrílica, tá? Translúcida, que nós conseguimos ver através desse elemento, tá? E também tem um grau, né, de planicidade, de paralelismo, né? Tanto de paralelismo entre as faces, quanto de planicidade dentro de rigorosos padrões, ou seja, as faces, né, que fazem esse paralelo, né, são calibradas a um nível que eu consigo usá-lo como referência. E nós vamos entender o porquê, né, durante esse procedimento, tá bom? Então, paralelo ao plano ótico, né, essa peça acrílica, projetor monocromático, luz de vapor de sódio, tá? O vapor de sódio ele tem uma característica, né, de produzir, né, uma única cor, tá? Ou seja, né, eu posso ter luz, a luz natural que nós vemos é uma composição, a luz branca, né, é uma composição de várias cores, né? Quando eu tenho uma luz monocromática, eu já não tenho essa, né, mistura de vários elementos, né? A luz monocromática vai ajudar nessa prática, tá? Depois nós temos um suporte, que é o suporte que nós utilizamos, né, para auxílio, né, para segurar o micrômetro, tá? E tudo isso depende também de um controle de temperatura e umidade, né? Esse controle de temperatura e umidade é feito por um instrumento chamado termohigrômetro, tá? Então, existem parâmetros requisitados para a prática dentro de uma determinada temperatura e uma determinada porcentagem de umidade para não haver interferência nas medidas, tá? Então, esses detalhes são pertinentes a laboratórios. Vão perceber que, né, em laboratórios de calibração é comum ter todo esse rigor, né, nos procedimentos, né, e procedimentos internos, tá? Vamos sempre trazendo aqui, né, as imagens são ilustrativas até o momento, tá bom? Quando nós chegamos aqui no item 5, né, do procedimento, vai falar dos desvios a serem verificados.
eu já estou aproveitando e trazendo aqui detalhes do paralelo ótico. Então, nós sabemos que o bloco padrão, né, cada um tem uma medida. Tá? É um conjunto de várias medidas, né, com resolução ali considerada em centésimos. Tá bom? O paralelo ótico, ele também tem uma medida específica. Tá? E quando nós voltamos aqui na norma, nós vemos que dentre os erros que nós vamos analisar, né, a planeza e o paralelismo, né, depende dessa análise em cima do paralelo ótico. Tá? Os erros de indicação, nós vamos utilizar, né, o conjunto de bloco padrão. E nós vamos perceber que temos valores aqui, ó, 15,62, 15,75, 15,87, 16, né? Esses valores são padronizados em cima de uma norma, tá? No caso aqui, 60551.1, esse é um exemplo que eu trouxe, né? Mas esses valores têm o intuito, né, de, quando eu estiver manipulando e trocando, né, paralelo óticos, eu consiga dar 1/4 de volta, tá, no meu tambor. Vamos perceber exatamente isso. Porque esse 1/4 de volta nos ajuda a ter uma análise do paralelo, tá, que faz ali a parte fixa, né, que é a base fixa, com a parte móvel do instrumento. Tá? Por isso que são esses valores aqui diferenciados. Tá? E voltando na questão da luz. Por que a luz, né, tem que ser uma luz monocromática? Ou seria, no caso, melhor a monocromática. Vou pegar uma borracha e apagar aqui, né? Tá? Esse sistema aqui, né, que nós estamos... Vou trocar a cor aqui para ficar mais fácil de demonstrar para vocês. Tá? Então, vamos lá. No paralelo ótico, quando ele tem uma incidência de luz, a luz tende a passar pelo acrílico, tá? Até atingir a face posterior, correto? Só que quando ela passa na face posterior, né, ela vai ter pequenos desvios, né? E esses desvios, né, vão praticamente, né, ser representados por cores de reflexão. Tá? Então, se a luz é branca, se eu tenho uma fonte de luz branca, né, quando eu estiver analisando o paralelo ótico, eu vou ver várias cores, como se fosse um arco-íris. Então, eu vejo a cor azul, vermelha, verde, e praticamente, né, essas cores, né, intercaladas ali, né, como se formasse ali franjas. E é esse o termo que nós vamos utilizar dentro desse procedimento. Tá? Ao pressionar os batentes ali, fixo e móvel, do micrômetro com essa peça, a deformação, se não estiver dentro de um padrão perfeito de paralelismo, vai distorcer o acrílico e vai formar franjas. Tá? E essas franjas vão ter cores se a luz for branca. Só que se a luz for monocromática, né, certas cores não vão ser refletidas. Por isso que facilita a cor monocromática. Facilita na contabilização das franjas. Tá? Então, 3 tipos de erros nós vamos trabalhar. Paralelismo, os erros de indicação e de planeza. Tá? Aí, no item 6, né, já começa a ser um tópico mais estendido, tá? Porque aqui vai comentar da execução, tá? Então, ele é dividido em algumas subpartes. 6.1, por exemplo, né, vai falar da preparação. Então, o primeiro item da preparação é a limpeza, tá? Então, existem recomendações para a limpeza. O que nós vamos utilizar para fazer ali a limpeza dos componentes, né? Pode-se utilizar benzina,
éter ou álcool isopropílico. Esse álcool aqui, isopropílico, né, é um álcool bem específico, né, e ele é meio complexo de se utilizar, tá? Não é qualquer lugar que você encontra, tá? O tecido aqui, né, é um tecido também específico, mas pode utilizar também guardanapos de papel, algo sensível que não danifique ali, né, os instrumentos, tá? Papel toalha, por exemplo, né, e luvas de látex para executar a prática, tá? Então, devem ser limpos o micrômetro, né, que vai ser usado no processo de calibração, os instrumentos que vão ser empregados nessa calibração, né, como, por exemplo, os paraleloódicos e os blocos padrão. Tá? Um outro item dentro de preparação, né, vai falar da inspeção visual. Então, não é só a limpeza, você tem que verificar visualmente ali, né, os elementos, equipamentos disponíveis. Nessa visualização, você já vai estar utilizando a luva de látex, tá? Por quê? É uma proteção, né, para o equipamento, né? Normalmente, quando nossa mão, né, varia de pessoa para pessoa, né, que é uma característica, né, pessoal, genética, né? Ela tem uma salinidade, ela tem diferença no suor, por exemplo, né? Tanto é que existem pessoas, né, que têm uma pele um pouco mais seca, né, e ela tem um isolamento estático, né, e tem outras que têm pele mais oleosa, ela tem menos esse isolamento estático, tá? Isso eu falo por causa de equipamentos eletrônicos. No caso aqui, o problema seria a salinidade e também o calor, né, que a mão, o manipular o instrumento, você pode transferir, né, e essa pequena dilatação pode dar um erro. Imagine, né? A gente está trabalhando com casas milesimais, tá? Então, existe um procedimento bem mais específico, né, a ser seguido, bem mais rigoroso, né? Então, com luvas, você vai verificar possíveis danos ou impactos, né, se for o caso, no micrômetro. Será que ele apresenta um pequeno dente, uma pequena, né, trinca, alguma parte solta, tá? Alguma parte faltando? Tá? Então, a gente vai fazer uma análise visual do instrumento. Então, deve verificar se há empenamento do arco, porque existem, né, aqui no caso, não vai dar para verificar visualmente, né? Se for visual, praticamente está reprovado um micrômetro desse tipo, né? Mas existem micrômetros de grande porte, tá? Então, ele tem que ter, por exemplo, ao ser rotacionado, um movimento uniforme, né? A parte móvel é o uso, tá? Então, ao girar a catraca, nós verificamos, analisamos se realmente não está, né, empenado ali, né, o uso, ok? O funcionamento da catraca, ver se ela está realmente, né, ou travada ali, ou, né, de uma forma, né, solta também, né? A fricção e se existe corrosão ou oxidação, especificamente nos batentes, tá? Ok? Tanto fixo quanto móvel, né? Recomenda-se que coloque no relatório se houve ou não anomalia. Ou seja, no campo OBS, observação, nós vamos colocar lá, né, equipamentos em boas condições ou não. É obrigatório colocar que foi executado, né, essa inspeção visual, porque cumpre-se esse requisito do procedimento, tá bom? Ainda no item 1, 6.1, aliás, né, tem uma terceira indicação aqui que fala da temperatura, tá? Então, com o termohigrômetro, né, nós vamos também ter, pode-se haver um outro, né, elemento para se verificar, né, a temperatura, né? Você vai fixar o instrumento, tá? Deixar ele
né, estabilizando a temperatura. Então, você vai fixar o micrômetro externo no suporte, colocar ele junto com os blocos padrões que você vai utilizar sobre a mesa de calibração, ou seja, o desempenho, tá? E deixa ali por alguns minutos para se estabilizar a temperatura. Qual que é a dica aqui? Você, enquanto ele estabiliza a temperatura, você faz uma prévia leitura do procedimento, que é esse que nós estamos verificando, mas você vai ter um tempinho para rever ele antes de executar a prática, tá? O tempo é hábil, tá? Tem bastante tempo para essa prática, tá bom? A temperatura do ambiente. Então, você vai verificar, tem que estar dentro de um padrão aqui, né, de laboratório, 20 mais ou menos 2 graus Celsius, tá? Então, de 18 a 22 graus, tá? É a temperatura indicada para fazer a calibração, tá? E o instrumento que, né, executa esse controle tem que ter uma resolução de 1 grau no mínimo. É o mais comum também. Tá? Os pirômetros e os termômetros mais simples já tem uma resolução de 1 grau mesmo. Tá? E o tempo mínimo para a estabilização da temperatura, né, é 1 hora. Né? Então, imagine no laboratório de metrologia, o tempo mínimo, né, para a estabilização da temperatura deve ser 1 hora. Então, a partir do momento que você executa, você espera 1 hora, deu tempo de você ler o procedimento, né, e também ali realizar uma prévia anotação, né, dos dados que você vai utilizar, ou fazer uma prévia do preenchimento do relatório. Tá bom? O último item aqui, né, o quarto item, fala da verificação de calibração dos padrões. Então, enquanto está estabilizando a temperatura, né, você está conferindo aqui, por exemplo, né, as informações pertinentes à calibração. Então, o que você vai ter que anotar no seu relatório? A tag de cada instrumento, a data de calibração, né? Verificar também ali, você já verificou os padrões, né? E anotar os dados desse instrumento. Você vai fazer uma pequena tabela, tá? Você executa uma pequena tabela, né? Colocando, por exemplo, a tag, né? O número do certificado, tá? No caso aqui tem a descrição, né? A descrição do instrumento, ok? E aqui a validade. Então, faz uma pequena tabelinha, ou ali no campo observação, ou no verso do seu relatório. Tá? Isso porque pede-se no procedimento anotar os padrões e instrumentos do seu certificado de calibração no relatório. Não anotou isso, né? Praticamente, mas não tem campo no relatório. Não importa, né? Tá pedindo no procedimento, nós vamos colocar ali, fazer uma tabelinha manual, tá? Essa é a mesma orientação que nós fazemos no controle dimensional CDCL. Para quem já participou, né, do curso de CDCL vai saber que também é a mesma recomendação, tá? Aí nós partimos do item 6.1 para o item 6.2 e aqui dentro da execução já é a fase de determinar os valores dos erros de planeza. Então, a norma traz aqui as orientações específicas, né, para essa primeira etapa, que é o erro de planeza, né? E é aqui que nós vamos trabalhar já de cara com o paralelo óptico, o plano óptico. Tá? Então, nós vamos fixar ali, com o equipamento já fixado, aliás, né, já fixo no suporte, nós vamos acoplar ali o plano óptico, né, ou paralelo óptico, entre as superfícies de contato, que é o patente, tá? E a parte do fuso.
Tá? Então, tem as partes fixas e móvel. Tá? Ok? E vamos fazer uma análise visual também. Tá? Então, aí, nós vamos ter que colocar a luz monocromática, tá? E analisar visualmente quantas franjas circulares se formam. Tá? Então, pode se formar nenhuma, uma, duas. Tá? O importante é a gente saber contabilizar, diferenciar se é um erro, porque se houver uma pequena sujeira no batente, vai aparecer franja. Então, a gente tem que garantir que o equipamento esteja limpo. Tá? E usar um fator de multiplicação aqui, 0,3 micron. Tá? Esse 0,3 micron, né, é um coeficiente fixo que equivale aqui a metade do comprimento da onda de luz do vapor de sódio. E aqui nós vamos obter um erro de planeza. Então, essa imagem que nós temos aqui na figura 1 já é uma figura do procedimento. Então, no procedimento já vai ter essa orientação, tá? Que seria essa imagem aqui. Agora sim, essa imagem é do procedimento. Então, imagine aqui, ó, que eu já estou visualizando ali, né, do ótico, né? Aí não apareceu nenhuma franja, que é o primeiro item aqui, ó, né? Qual que é meu erro de planeza? 0 micron. Tá? Então vejam que a resposta vai ser dada todas em micron. Tá? No segundo caso, apareceu duas franjas. Tá? Apareceu duas franjas, eu multiplico 2 por 0,3, ou 0,3 por 2. Qual que é o meu erro? 0,6 micron. Tá? Se for uma única franja, que é aqui no terceiro caso, 0,3 micron, multiplicado por 1 mesmo. Tá? É essa análise que nós fazemos com o micrômetro. E aqui, né, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, creio que dá para visualizar ali, ó, a formação dessas franjas. Né? Ah, mas está colorido. Por que está colorido? Porque aqui nós estamos usando a luz branca. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar com a luz branca. Aí vai ficar coloridinho aqui assim. Né? Aí a gente vai contabilizar as franjinhas vermelhas, tá? Que é o que está indicando aqui. Ó. Ou seja, tem que ser a luz monocromática? Não. No caso aqui, no próprio item 6.2, pode-se fazer com a luz branca. É o mesmo valor multiplicativo, ok? Só que nós temos que considerar somente a cor vermelha. Tá? Então, nós vamos verificar aqui, ó, tem vermelho aqui, tem vermelho aqui. Duas franjas. 2 vezes 3, né? Multiplicado por 2 vai dar 0,6 micron. Tá? Ok? Então, executam-se essas operações também na superfície de medição do fuso. Então, vai fazer no batente, aí nós invertemos, né? E também verificamos na parte fixa. E no relatório vai ter o campo para anotar os valores, né, tanto de planeza do batente quanto do fuso. Nós vamos verificar no relatório, né, aqui no final da aula já. Bom, no item 6.3, né, aí já tem terceiro item que nós vamos verificar, que é os erros de paralelismo, né, da superfície. Então, aqui no erro de paralelismo, né, então, deve ser verificado, né, com 4 paralelo óptico. Então, a primeira etapa nós fizemos com apenas um paralelo. Tá? Nessa segunda etapa, nós vamos verificar 4, né? Ou seja, ele vai pegar posições ali, né, por quadrantes. Por isso que tem, né, 4 medidas diferentes. Tá? Então, de 90 e 90 graus. Ok? Então, o primeiro, né, tem uma sequência de espessuras. Coloca-se primeiramente de menor espessura, né?
entre as faces de medições, tá? E se executa novamente a análise visual. Então, como que vai funcionar aqui? Né? Aqui temos uma ilustração que não é pertinente da norma, mas eu trouxe, que eu achei interessante. Né? Você vai fixar aqui o seu paralelo óptico, ok? Aí você vai fazer a primeira visualização na direção aqui do batente móvel e uma outra visualização no sentido oposto. Então, você vai ter uma indicação do batente móvel e outra indicação do batente fixo. Tá? Então, aqui nós estamos analisando as duas, né, projeções ao mesmo tempo. Ok? Aí, no caso, né, tem toda uma indicação aqui no item 3, 6.3 ele continua. Tá? Vai dar o detalhe aqui, ó, de gira-se o tambor no sentido de fechar o micrômetro, né, usando a catraca. Né? Move-se o paralelo óptico em movimentos circulares. Né? Você faz um movimento circular, né? Que o intuito é você minimizar a ação do ar, tá? Que se pode também distorcer ali, né, a sua interpretação. Tá? Então, fazendo esse movimento de girar durante, né, a fixação, né, você reduz esse atrito do ar, ou a interferência do ar. Né? Aí, na luz do projetor, você também vai contar as franjas das duas superfícies. E aí você multiplica por 3, aí vai ter o erro de paralelismo. Tá? Isso para o primeiro paralelo óptico. Primeiro paralelo óptico. Aí tem uma figura 2 aqui, que essa também é da norma. Tá? Essa da norma vai dar uma ideia aqui, ó. Então, olha só. Então, considere que eu tenho aqui, ó, o batente e, né, o fuso. Tá? Deu uma franja em cada um. Multiplica por 2. Aqui deu uma franja, aqui deu 2. Multiplica por 3. Aqui no caso, ó, 1, 2, 3. Dá 5 franjas. Né? Aqui tem 2 e 2. Né? 4 franjas. Então, dá para se perceber que nesses exemplos, né, é bem simples a interpretação dessas franjas. Tá? Okay? Seja com a luz branca ou com a luz monocromática. Tá? Ok? Procedimento muito semelhante ao anterior do item 6.2. Beleza até agora? Aí, de novo, aqui tem uma redundância, né? Fala que se for no caso da medição de luz branca, né? Tem que ser a franja de cor vermelha, né? Aí você repete essa operação para os outros 3 paralelo ópticos, vai ter os campos pertinentes ao relatório, anota-se todos os valores em micron, tá? Ok? O valor do erro do paralelismo, porque é o seguinte, nós teremos 4 medidas. Qual vai ser o erro? Porque tem um erro específico de paralelismo. Tá? É o maior valor obtido. Tá? Imagine que a figura anterior, ó, vou voltar na figura anterior, porque é o seguinte, ó, esse daqui, a primeira medida, deixa eu voltar com uma cor diferente até aqui, que é bom ressaltar bem essa parte aqui. Ó. Usamos na primeira medida o primeiro paralelo. Aí depois usamos o segundo com outra medida. Depois o terceiro com outra medida. Aí depois o quarto com outra medida. Né? Qual seria o meu erro final? O meu erro final seria do terceiro aqui, que foi o maior. Esse vai ser o meu erro de paralelismo. O maior valor encontrado. Tá? Que é isso que está falando aqui no item 6.3, no finalzinho dele. Ok? Na prática, é muito mais fácil visualizar as franjas, né? Nessa posição, tá? Nessa posição aqui fica bem interessante, né? Porque você pode manipular a luz, né? Vamos utilizar uma lanterna, por exemplo. Né? Teremos uma luminária também. Mas você pode manipular a luz de uma forma que você tenha uma facilidade de leitura. Tá?
Ok? Tranquilo até aí? Beleza? Fechamos uma parte do procedimento e tem algumas ressalvas aqui durante a continuidade desse procedimento, né? Aqui no item 6.4, vai falar dos erros de indicação. Esses erros são os erros que nós vamos ver no bloco. Mas a ideia aqui não é somente saber a sequência dos blocos. Por quê? Nós vamos ter uma sequência de blocos. A sequência já está dada aqui, ó. Nós vamos fazer várias medidas nos valores de 2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 28 e 25. Tá? O que acontece? Na hora de fazer a medida, né, você vai visualizar o instrumento. Né? A primeira medida você começa no zero para verificar se realmente está no zero. Micrômetro. Tá? Então, coleta a primeira medida no zero e depois inicia a montagem dos blocos padrões. Né? Possivelmente vocês vão ter que juntar ali, né? Tem um procedimento de fazer um acoplamento no bloco, que nós vamos ver aqui durante a prática. Tá? Para depois fazer uma medida no instrumento. Só que daí vem a questão da interpolação. Por quê? Na interpolação, né, você vai executar a medida, né, com o micrômetro, tá? E a medida obrigatoriamente tem que ser dada em milésimos. Não errem isso na prova. Você vai ter que dar as medidas em milésimos, porque você está trabalhando com um micrômetro. Tá? Mas e se for micrômetro centesimal? Tem que fazer a interpolação. E a interpolação, ela é visual diretamente no tambor. Tá? Possivelmente quem não tem muita prática vai ter uma dificuldade em fazer essa interpolação. Tá? Por isso que o próprio procedimento ele trouxe uma figura específica para você fazer a interpolação, que é essa daqui. Ó. O que é isso daqui? É uma representação visual do que você olha lá na bainha. Então, lá na bainha, quando você vai fazendo a leitura, ó, a primeira leitura na parte fixa, né, tem a referência aqui. Depois você vai fazer a leitura no tambor, tá? Aí tem a medida aqui. Se cravou as duas, beleza, você acrescenta zero. Vamos supor, deu 0,25. Mas está bem cravadinho. Coloco zero. Quase chegou. Então já não é 0,25. Tá? Você tem aqui, ó, né, no caso aqui passou, né? Passou a mais. Né? Então você tem 51. Ah, mas foi um pouquinho para cima, então não chegou. Se não chegou, é 0,249. Estão percebendo que nós estamos trabalhando com 3 algarismos após a vírgula? O valor tem que ser dado em milésimos e você vai ter que ter a percepção para chegar nesse valor. Cuidado com a força que vocês utilizam no instrumento. É um instrumento sensível. Tá? Por isso que ele já tem uma referência audível, que é a catraca. Tá? Então não precisa, né, atarrachar muito ele. Você pode simplesmente ali chegar próximo, né? 3 cliques já é suficiente, né, para você ter um padrão bom de leitura. Tá? Se ele estiver bem limpo, tudo bem. Então, essas referências que está aqui, ó, você pode interpolar, né? É para mais ou para menos, né? Até aqui, ó, 1, 2, 3, 4 micron. Ele te dá a referência, tá? Para menos ou para mais aqui. Ok? Isso é a interpolação. Tá ok? Ah, por que não tem 5 aqui? Se você achar aqui, né? Tá bem no centro, você pode colocar 5. Né? Mas aqui já abrange aqui a faixa inteira. 4 para mais, 4 para menos. Tá? O 5 é o centro
perfeito, tá? Entre dois traços, tá? Interpolação é você usar as regras de algarismo significativo, ou seja, o último duvidoso. Tá? O último duvidoso é a interpolação. Agora, se o instrumento, né, já for um instrumento em milésimos, aí você não tem que fazer a interpolação porque ele já te dá em milésimos. Tá? E aí você vai, na sequência, né, fazer a leitura, efetua a montagem dos blocos padrão de forma a indicação do micrômetro atinge os valores acima. Verifica-se qual o valor total dos blocos padrão utilizados para compor a medida desejada. Por exemplo, né, se você tem um valor de 2,5, você vai verificar ali, né, a montagem dos blocos. Né, por exemplo, aqui o bloco está em milésimos, né, você vai chegar próximo, 2,498. Tá? Aí você vai fazer ali, né, uma diferença, né, se for necessário que corrigir. Né? Ou seja, usei um bloco com essa montagem, eu tenho que fazer uma correção de 2 milésimos, tá? Na minha medida. Tá bom? Determinação dos erros de indicação, ainda no item 6.4, né? Está descrevendo item por item, né, do procedimento. Está falando que você vai fazer 3 medidas para cada dimensão. Então, faz uma medida, anota. Tira, coloca de novo, faz outra medida, anota. Tira, coloca outra medida, anota. Vai dar a mesma medida? Possivelmente vai dar o mesmo valor. Não quer dizer que é a mesma medida. Porque cada vez que você acoplou o bloco padrão no instrumento, é uma medida. Tá? Se elas serão iguais, é uma coisa. Tá? Não tem medidas iguais ali. Tem mesmos mensurandos encontrados em medidas diferentes. Ok? Então, essas medições, né, vamos tirar uma média delas, tá? Que também está ali no procedimento, tá? No relatório. Aí vamos verificar se vai ter um erro de indicação de cada ponto de medição. Então, cada bloquinho nós vamos verificar se vai ter algum erro de medida. Tá? O que nós estamos analisando? Uma característica se o instrumento mantém a repetitibilidade. Lembra lá? Vocabulário BIM, né? Padrão de repetitibilidade. Tá? Se ele mede sempre a mesma medida. Ok? E também vamos calcular aqui o Fmax, que nós vimos lá anteriormente, né? Na terminologia, tá? Que é o erro máximo de calibração, que aqui no caso vai ser a diferença entre o valor máximo e o mínimo erro indicado entre 10 medidas. Tá? Todos esses valores serão anotados no nosso relatório, tá? Que nós vamos verificar. Tá? O item 6 finaliza, né? E entra no item 7. Aqui no item 7 está falando do registro dos resultados, que é onde nós vamos, né, ter a referência do relatório. Tá? Então, nesse relatório de calibração, tem que ter ali os dados do equipamento. Então, nós vamos colocar a faixa de indicação, resolução, marca, a tag, né, número de série, se tiver, e assim por diante. Vamos colocar no relatório condições ambientais. Temos ali no termohigrômetro, né? A temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Né? Os dados de inspeção. É obrigatório colocar no relatório. É redundante aqui, ó. Não está de acordo com o item 7. Então, tem algum risco, tem, né, alguma deformação, né, tem oxidação, coloca no relatório, se não tiver também. Valores medidos dos erros de planeza, né, nós vimos o procedimento anterior, vai ter que ter no relatório. Valores medidos de paralelismo, já vimos o procedimento 6.3. Tabela contendo as medições efetuadas do item 6.4.
tá? Com os blocos padrões, né? Junto com o cálculo dos erros. Tá? E o candidato vai ter que emitir um laudo, ou seja, o equipamento está aprovado ou reprovado conforme a norma de referência. Então, aqui vai ter o relatório de calibração, tá? Esse é o modelinho que nós vamos utilizar, também pertinente à prova. E ele já vem como anexo no procedimento. Vamos ver por etapas, tá? Então, na primeira etapa é as características aqui no item 1. Né? Então, faixa de indicação, resolução, o número de identificação, fabricante, modelo e número de série. Né? Okay? Não deixa nenhum item em branco. Se não for identificável o número de série, né? Você tem que especificar aqui no campo. Tá? Indefinido, por exemplo. Ok? No item 2, condições ambientais. Então, aqui, ó, temperatura, 25 graus, coloca ali. Umidade relativa, 50%, coloca o que for, né, pertinente. Aqui na inspeção visual, né, peça em boas condições. Tá? Tem que preencher alguma coisa. Tá? Boas condições. Isso porque eu estou considerando que não tem nenhuma avaria, nenhum item a ser analisado. Se tiver oxidação, pequena oxidação. Ok? Aí depois no item 4 já começa ali, né, o que nós vimos no procedimento. Então primeiro nós vimos lá no item 6.2, né, planeza. No item 6.3, paralelismo. Né? Aqui encontramos o maior erro, colocamos aqui. Lembra lá que estava dando 1.5 com 5 franjas? 1.5 micron. Tá? Então, no caso aqui, ó, tem outras medidas de paralelo aqui, que é outra norma que nós vamos trabalhar. Tá? Anota o número de franja, calcula o erro. Né? Multiplica por 0,3, né? Aqui também 0,3. Tranquilo? Batente, fuso. Tá? Aqui no caso aqui é os dois juntos, né? Tanto o batente quanto o fuso. É o que nós vimos anteriormente. E depois, o último item, que é o 6.4, tá? É quando nós vamos utilizar o bloco padrão, né? Nós vamos fazer aqui do zero, né? Tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dá, se eu não me engano, para chegar até no 25. Tá? 10 medidas é o mínimo, ok? Vai anotar a primeira medida, tirou, colocou, segunda medida, tirou, colocou novamente, terceira medida, tira a média e calcula o erro. Qual que é o erro? Né? Vai ser a diferença entre a medição menor e a maior. Pode ser 0, pode ser 1, depende aí, né, da medida que você anotou. Ok? Coloca o erro aqui, né, da indicação, conforme nós vimos anteriormente. Tá? Mais abaixo aqui, né, é quando você vai colocar aquela tabelinha, né, com os dados do instrumento. Então, você pode montar aquela tabelinha, né, com os dados dos instrumentos que foram utilizados, além do micrômetro. Tá bom? Ok? E dos padrões, né, que está falando, instrumentos e padrões utilizados. Tá? Assina com seu nome. Tá? SNQC, né, não aplicável, né, no caso, se você tiver, pode colocar e coloca a data, né, que você está executando esse laudo. Tá? Aí você fecha esse laudo, né, e, né, finaliza a sua prática com a organização, né, do ambiente. Tá? Essa é a prova prática de calibração. O que nós vimos até agora foi a ER. O que eu vou entrar agora em consideração? Um outro documento, que é a IT 149. E eu vou fazer uma dinâmica diferente. Eu vou pegar só a parte da IT que fala da prova. Tá? Então, é um outro documento
específico para o candidato que vai fazer a prova. Tá? É bem simples. Tá? Ele tem um único item, que é o item geral. Né? No primeiro, né, tópico aqui, vai falar que a prova de calibração consiste na calibração de um micrômetro de acordo com o procedimento. Já vimos o procedimento. O candidato vai receber do examinador um micrômetro a ser calibrado, o formulário de resposta e um método de calibração. Tá? Todos os instrumentos, documentos e materiais necessários à elaboração da prova devem ser solicitados ao examinador, tá? De acordo com o procedimento. Outro item, quando não for definido um método específico de calibração, o candidato pode empregar o método de calibração do anexo C da ABNT-NBR ISO 36011, tá? Praticamente é o que nós vamos utilizar aqui, ok? Continuando ainda, né? 1.4, né? Ele ressalta novamente os itens que vão estar disponíveis. Aqui falando novamente do jogo de bloco padrão, dos blocos padrões, né, protetores, jogo de paralelo e planos óticos, suporte para micrômetro. Aqui ele está acrescentando lupa, material de consumo, tá? Para limpeza, por exemplo. Eles vão te dar a norma, né? Ou pelo menos em digital ou impressa, né? E o procedimento de calibração do micrômetro, que no caso aqui vai ser a PR 80, tá? Ok? Isso fecha, né, não, tem mais um item aqui que é importante ressaltar, né? Aqui, ó. 2 horas de prova para fazer esse teste, tá? Então, o resultado, bem como qualquer anotação que o candidato julgar relevante, deve ser registrado no formulário específico, né? E aqui vai falar do tempo dessa prova, 2 horas, lembrando que 1 hora se deixou estabilizando, antecipa tudo que for possível, né? Depois de 1 hora você fecha a sua calibração e entrega o seu relatório. Dá para fazer com calma, tá? Ok? Então aqui, né? Não sei se vai rodar para vocês. Deixa eu ver se dá para rodar aqui um videozinho. Estão percebendo aí? Esse aqui até eu vejo como, né, um erro aqui, né? Ele rotacionar tanto ali o micrômetro. Mas aqui ele está fazendo o item 4, né? Que é o 6.4, aliás, né? Que é analisando ali os valores. Então tem um bloco acoplado aqui, né? Dá para verificar que são 2 blocos, e está anotando no relatório, né, o valor da medida. Ele vai tirar de novo da peça e vai executar a medida. Essa é a prática, né, que nós vamos fazer aqui. Então, primeiramente, nós vamos fazer aqui com o paralelo ótico, né, a primeira etapa, e depois com o jogo de bloco padrão. Meio período, nós finalizamos essa prática, né, e, né, vocês fazem uma avaliaçãozinha e depois nós partimos para, né, a próxima prática. Então, seguindo, né, nossa leitura de procedimentos de controle dimensional, né, vamos já na sequência abordar mais um procedimento, tá, pertinente às práticas, ok? Então, voltando aqui para a apresentação, tá? Nós temos, né, um segundo procedimento, né, e agora nós vamos trabalhar com um processo de medição furo e eixo, tá? Então, vamos analisar o que é esse novo procedimento, né, nos pede aqui perante a prática, tá? Então, opa, deixa eu só dar aqui o nosso marca-texto, tá? É outra PR, então, PR 086, tá? A estrutura é semelhante, então nós vamos ver um pouquinho, né, dessa redundância, pelo menos na estrutura, ajuda
né, nos estudos desses procedimentos, tá? Então, item 1 sempre é o objetivo do procedimento. Esse procedimento, ele descreve um processo de medição de furo e eixo, tá? De forma independente. Então, é muito bom ressaltar já de imediato isso. Não é para executar o acoplamento, tá? São duas peças que nós vamos medir e simplesmente, né, imaginar o acoplamento, tá? Então, muita atenção nessa prática, ok? Nós vamos fazer a medida tanto de uma peça com um furo quanto de um eixo, né, para determinar um ajuste, tá? De montagem, tá ok? Então, este procedimento, né, pode ser medido diâmetros externo do eixo com um micrômetro externo milesimal, tá? E o diâmetro interno do furo com um micrômetro interno, no caso é um micrômetro de 3 pontas, tem 2 tipos de micrômetro interno, tá? Tem o de 2 contatos e tem o de 3 contatos, também conhecido como imicro. Conhece como imicro? Pode compartilhar aí, né? Você já trabalhou aí com esse tipo de instrumento, tá bom? Também milesimal, ok? E no caso, o nosso objetivo real vai ser determinar o ajuste entre essas duas peças medidas sem executar o acoplamento, tá? Para isso, nós teremos a medida nominal, claro. No item 2, tem os documentos de referência, simples também, uma ISO NBR, tá? Que vai falar da temperatura normal, porque nós estamos trabalhando a nível de laboratório. A Inmetro, né, que fala do vocabulário BIM, também pertinente por causa da leitura, né, e dos procedimentos. E o que vai diferenciar em relação à anterior que nós vimos é essa, né, NBR 6158. Também é bem conhecida porque trata dos sistemas de tolerâncias e ajustes, tá? É nessa norma que nós vamos encontrar as tabelas pertinentes para fazer a análise das duas peças, tá? E definir o tipo de acoplamento, tá? Dos instrumentos. Então, também é uma seção bem direta, né? Especifica 3 elementos principais, que é o micrômetro externo, milesimal, o micrômetro interno e o anel padrão, que é requisito também para se trabalhar com o micrômetro interno, tá? Então, já conhecemos, já vimos, né, o micrômetro, né? O imicro, para quem não conhece, ele tem esse perfil aqui abaixo. Então, ele tem 1, 2, 3 contatos, ok? E, né, seguindo aqui, o anel padrão. Então, o anel padrão serve para fazer uma verificação do imicro, tá bom? Então, vamos seguindo. O que o procedimento pede para ser verificado? Tá? Alguns desvios, ok? No caso aqui, medidas máxima e mínima do eixo, do furo, tá? E a fazer uma análise dessas designações de dimensão de tolerância. Com essas designações, que é uma codificação, um tabelado, tá? Nós conseguimos verificar o tipo de ajuste com precisão, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar diretamente a NBR, tá? Então, tudo que nós vamos ser baseado em cima da NBR, tá? Então, na NBR, nós vamos verificar lá, né, as dimensões quando é ajuste com folga, né, ou se é um ajuste com interferência, tá? Ou mesmo em casos que é um ajuste incerto, simplesmente olhando os valores
que nós medimos. Então, é a aplicação prática da teoria referente à norma, tá bom? Nós vamos chegar num nível que nós vamos poder identificar, por exemplo, qual que vai ser a folga máxima e a mínima, tá? Para um ajuste com folga, por exemplo. Tá? Então, nós temos que ter essa noção, né, do valor do eixo, o valor mínimo do eixo, tá? E, vou mudar a cor aqui, comparar com o valor máximo do furo. Então, imagine aqui, ó, o valor máximo do furo e o valor mínimo do eixo, tá, me dá a folga, né, máxima. Agora, o valor máximo do eixo e o valor mínimo do furo, tá, vai me dar a folga mínima. Ok? Tranquilo até aí? Bem, isso aqui também faz parte do conhecimento básico, né? Quando nós falamos de ajustes e tolerâncias. É uma parte, né, do desenho técnico, tá bom? Então, aqui é a aplicação prática que nós vamos ter do desenho técnico, tá? Um pouco mais avançado, podem perceber, porque está diretamente ligado com a norma, tá bom? Então, no item 4, nós vimos, né, esses desvios. No item 5, começa o roteiro de avaliação. Vamos, né, agilizar na primeira parte, porque aqui tem aquela redundância, né? Vai falar novamente da preparação. E a preparação vai ter sempre o quesito limpeza, tá? Que nós já vimos, ok? Tem também o exame visual. Da mesma maneira, é obrigatório nós verificarmos e anotar no relatório. Outros dois itens que nós temos, a preparação, vai ser a estabilização da temperatura, tá? Então, nós temos que colocar essas peças, né, sobre, né, a mesa de medição, né, o desempenho, verificar se está dentro da temperatura recomendável e se o termômetro que nós estamos fazendo essa análise tem a resolução requerida também, tá? E a verificação, né, em loco ali da calibração dos padrões. Tá? Isso também vai ser anotado no relatório, né? Tag, número certificado, data de calibração, né? E a descrição de cada item, ok? Então, muita atenção quando o procedimento pede para anotar esses dados. Tá bom? Se não tiver o campo, tem que fazer uma tabelinha, manualzinha mesmo. Tá? No item 5.2 do subitem, né? 5, item 5.2. Aqui, depois dessa preparação, começa o procedimento de medição direta. Vamos ter outro procedimento que tem um procedimento indireto. Esse aqui é medição direta, ou seja, nós acoplamos, né, o eixo e o furo no instrumento, né? Então, apesar aqui de, né, aparentarem serem perfeitos, né, uma forma cilíndrica perfeita, nós temos que, na hora de executar as medidas, né, tentar fazer pelo menos 5 posições distribuídas ao longo e ao redor da peça, tá? Seja no furo ou seja no eixo. Tá? Então, tem duas figuras aqui, figura 1 e figura 2, que vai ilustrar essa forma. Então, vamos para a figura. Então, a figura 1 mostra, né, isso é a figura do próprio procedimento, tá? Mostra aqui a medição com o micrômetro externo, ok? Então, você pega um ponto aqui, né, outro ponto para lá, rotaciona, pega mais no mínimo 2 pontos, tá? E você verifica se não tem uma variação, tá? A mesma coisa para o anel padrão. Aliás, esse aqui, né, é o furo, ele muito parecido com o anel padrão. Tá? O anel padrão, ele é calibrado. A diferença é que esse daqui vai ser o CP, ou seja, o corpo de prova que vai ser medido, tá bom?
Então, ele fica muito semelhante com o anel padrão. Só não tem um valor de medida materializado, tá? Que nós vimos no bloco padrão também, tá bom? Este daqui é o imícro, né? Nós fazemos a leitura no tambor da mesma maneira que o micrômetro convencional, tá? A diferença é, né, o perfil dele mesmo, tá bom? Então, executa-se 5 medidas ao longo, né? Parte inferior, sobe um pouquinho o equipamento, né? O instrumento, verifica novamente. Ele é muito sensível, então tem que tomar muito cuidado com o ângulo de aplicação, tá? É um equipamento bem sensível que varia conforme o ângulo e a posição que você executa. Então, essas duas formas ilustram, né, o que foi feito anteriormente, mas é muito simples. Coletando essas 5 medidas, né, você verifica se há uma diferença, coloca as 5 medidas no relatório, depois nós partimos para a terceira etapa desse roteiro de avaliação, que é a classificação, tá? Então, aqui ela é subdividida em 3 itens também. 5.3.1, né? Quando nós vamos trabalhar a designação com o eixo, né? Da tolerância do eixo. Então, para isso, eu preciso ter ali os valores já medidos e anotados, tanto o mínimo quanto o máximo. Então, vou ter ali como verificar uma variação das medidas, tá? Que também vai, né, ser anotado no relatório, ok? Máximo e mínimo, você ter a diferença. Aí você vai ser informado do grau de tolerância do eixo. Tá? Esse grau de tolerância, nós vamos ver que já está estipulado lá na item 49, ok? Então, definido pelo avaliador, e você vai procurar na tabela 1 da norma. Ou seja, nós vamos lá na norma e procurar de acordo com o código um valor correspondente àquela tolerância que nós medimos, tá? Ali nós vamos, né, verificar ali uma dimensão nominal, né? Por exemplo, 30 milímetros, né? E analisar ali, né, conforme esse item 4.4.2, quando vai falar dos afastamentos fundamentais para o eixo, na NBR 54, eu ia falar 5426, porque é uma das práticas também que vocês vão fazer, tá? Aí já é a amostragem. E a NBR 6158, tá bom? E nós vamos verificar essas dimensões diretamente nas tabelas. Então, vai ser leitura de tabela, tá? A nossa prática. Sugiro que vocês verifiquem na plataforma e dão uma olhadinha no conteúdo específico, né, de tolerâncias que está em desenho técnico, tá? Para recapitular um pouquinho da terminologia, tá? Pertinente aqui a essa prática, tá bom? No item 5.3.2, nós partimos a mesma dinâmica para o furo. Também lá na tabela, nós vamos verificar ali a correspondência, tá? E nós vamos, né, analisar através de um item que vai falar também dos afastamentos fundamentais para os furos. Então, o que nós temos que relembrar? E a gente já sai um pouquinho, né, do procedimento do PR, para relembrar que na dinâmica lá, né, nós vamos ter essas classificações, uma codificação. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho um valor nominal de 28, né, de diâmetro, milímetros, tá? Aí tem um código aqui, F7, H7, né? Ou H, no caso aqui, ó, né? Para o furo H7, entendeu? Ou o eixo K6. Então, repare que eu tenho sempre uma letra, ou minúscula ou maiúscula, né? De acordo com as dimensões. O que esses valores F7, H7, né, K6, né, representam? A minha variação em relação à minha nominal, de 28. Então, pode ser que seja um pouquinho menos,
Se for um ajuste com folga, por exemplo, que é esse primeiro caso, pode ser um pouquinho mais, se for um caso de interferência, tá? Pode ser um valor ali que fica meio incerto, ok? Então, todos os exemplos aqui, ó, eu vou separar em 3 exemplos, né? O exemplo A, o B e o C, né? Seja ele aqui um exemplo com folga, ou aqui no B com incerto, ou no C aqui com interferência. Tá? Se for com folga, eu tenho aqui um F de folga. Se for com interferência, eu tenho uma representação do I. Essa é a variação entre mínima e máxima. Tá? E uma codificação. E essa é a codificação que a gente vai procurar através do valor calculado. Tá? Então, no caso, eu tenho sistemas, né? Onde eu tenho um valor fixo para o furo, e eu tenho um sistema de qualidade onde o eixo ele é fixo e eu analiso no caso, né, o eixo, tá? É sempre a mesma análise. Eu vou analisar a diferença entre um e outro, e dessa diferença nós vamos, né, classificar aqui tanto o eixo quanto o furo, tá? É isso que vai dar o tipo de acoplamento, ok? Essa dinâmica é a dinâmica que nós temos em tolerâncias dimensionais, tá? E é isso que nós vamos aplicar na prática. Acho que o mais complexo que vocês têm que ter atenção, né, é na hora de realmente manusear o instrumento, tá? Manuseando o instrumento corretamente, você consegue, né, trabalhar os dados depois com mais facilidade na norma. Só seguir o procedimento e tem o anexo 7, que fala do relatório, né, de furo e eixo, um nível bem básico. Vamos dar uma olhadinha nesse anexo, que é o que nós vamos trabalhar aqui na prática. Então, existe aqui no primeiro item as características do instrumento utilizado. No caso, como são 2 instrumentos, micrômetro externo e micrômetro interno, preenche todos os campos, né? Se não tiver informação, determine ali que não há a informação. Caso ocorra ter uma informação requerida no PR, tem que avisar, né, o avaliador. Tá? Condições ambientais, temperatura, né, coloca temperatura, né, aqui não está pedindo umidade relativa, né, então fica a seu critério complementar ou não umidade relativa nas observações. Tá? Se estiver pedindo no procedimento, né, pode colocar. No item 4, já vai partir para as medições. Tá? A primeira medição vai ser a do eixo. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 medições, é o mínimo que pede a norma. Tá? Dessas 5 medições, nós tiramos a medida máxima, a medida mínima. Tá? A tolerância, conforme, né, o avaliador vai definir. Então, esse item ele vai ser dado e esse item ele vai ser dado. Tá? Então, grau de tolerância padrão e dimensão nominal da peça. Ok? Então, aqui, por exemplo, vamos trabalhar, né, com grau de tolerância IT6, por exemplo. Tá? Então, vocês já sabem qual é o grau de tolerância padrão. A designação vai ser conforme os valores que vocês colocaram aqui, tá? 4.2 é o mesmo procedimento, só que para os furos. 5 medidas para o furo, máximo e mínimo, milésimos, tá, pessoal? Então, 3 casas milesimais, tá? Tolerância vai ser dada e a dimensão nominal também praticamente vai coincidir com a nominal do eixo, né? E vai ter uma designação também, tá? Aí, no caso, nós vamos ter que informar aqui o ajuste, tá? E preencher a norma utilizada. Tá?
No campo observações, lembra lá do item que fala da verificação, né? 5.1, peças em boas condições. Ok? Usou outro instrumento, tem que também colocar, tá? Tabelinha. Assina, né? Coloca o nome do inspetor, a data e fecha o seu relatório, né? E esse fechamento tem que ser também condizente com as orientações da IT 149. Então, na IT 149, né, você vai ter algumas orientações ao candidato aqui, né? Da mesma maneira que nós vimos anteriormente. Então, um item geral, né? Fala da prova, do que é a prova. Então, você vai ter duas peças. Uma é um furo, a outra representa um eixo. Né? Você vai efetuar as medições indicadas, de acordo com aquele procedimento. Tá? Vai preencher o relatório, o formulário, né? E vai ter que definir ali, né? Qual é a classe desse furo e eixo, desse ajuste, conforme a NBR, a norma aplicada. Tá? Então, o examinador vai, né, inicialmente ali, né, o candidato recebe, né, a peça, o eixo e o formulário de resposta. Você executa a medida, né? E na sequência você recebe o eixo, tá? Então, aliás, primeiro o eixo, depois, né, o furo, tá? Ainda na sequência, no item 1.3, né, vai comentar aqui dos instrumentos. Vocês viram que sempre tem uma divergência da IT com o que nós vimos no PR, né? Quando nós estamos falando dos instrumentos no PR, só tinha indicado os 2 micrômetros, né? E o anel padrão. Aqui já fala que vai ter disponível um paquímetro, que vai ter disponível um goniômetro, calibre, ou seja, a norma, né? Aliás, duas normas, né? A 658 e a 6173. Apalpador, desempenho é a mesa que vocês vão utilizar e o material de consumo, tá? Então, muitas vezes, o procedimento não vai pedir para você utilizar tudo. E cuidado, que pode ser pegadinha. Você pode ter ali, né, a ideia de pegar o paquímetro e fazer a medida. Faça isso, porque não pode. Aliás, aqui mesmo no procedimento vai falar isso, tá? Então, ó, no item 1.6, não é permitido fazer o ajuste físico entre as peças, tá? Cuidado com isso. No ponto 4, o candidato deve efetuar as medições indicadas no formulário de resposta, enquadrar os afastamentos. Nós vimos que isso está dentro do PR também, tá? O candidato, após concluir a medição do eixo, devolve ao examinador e recebe a peça furo, tá? Justamente para não ter esse perigo de você acoplar, tá? E você vai repetir o procedimento. Anota no relatório. Não vai poder ajustar, fazer esse acoplamento fisicamente. Você vai estar de posse somente dos resultados, né? Então, qualquer anotação que você, como, né, candidato, fizer no relatório, vai ser avaliada. Tá? Ok? Então, toma cuidado de cumprir os requisitos de preencher todo o relatório e colocar tudo o que se pede do PR. E o tempo total também é 2 horas, como outros procedimentos que nós vimos, né? E esse item aqui é importante, ó. O procedimento falou que nós vamos ter ali um grau de tolerância, né? Qual vai ser os graus de qualidade da peça, né? Nós vamos trabalhar IT7 para o furo e IT6 para o eixo. Esses serão, né, os itens que serão cobrados aqui também. Tá? Então, já tem uma orientação específica, tá? Para esse tipo de, né, situação. Tá? Então, aqui, né, só para representar,
nós vemos aqui peça que vai ser executada. Então, você vai fazer algumas medidas, né? Coletar 5 pontos, mínimo, e preencher o relatório, a mesma coisa com o eixo, ok? Que vai ser feito para o controle dimensional, né? Eles vão ser bem dinâmicos, né? Apesar de serem, né, fáceis, né? Mas tem que ter atenção na hora de preenchimento do relatório, tá? E com o próprio procedimento, tempos, né? O simples fato de se cobrar a inspeção visual tem que apontar no relatório, ok? Então, isso é mais uma prática pertinente ao controle dimensional. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver os demais procedimentos, tá? Que serão ali, né, todos eles, né, com seus respectivos PRs, e a única prática que nós vamos verificar que não tem PR é a prática de amostragem, que é diretamente na NBR 5426, tá bom? Beleza? Dúvidas até agora? Tranquilo? Bem, né? Não deixem de guardar suas dúvidas, né? Também aqui para as práticas que nós vamos fazer também. Já podem trazer também. Beleza? Importante a leitura do procedimento, recapitular a terminologia e conhecer um pouquinho dos instrumentos que nós vamos utilizar nas práticas também, tá? Beleza, pessoal? Agradeço a participação de vocês, né? Uma boa noite para vocês e ótimos estudos. Até a próxima aula, tá bom?